Fala, Dev! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao segundo dia do NLW, nossa segunda aula. Muita coisa já rolou na aula de ontem, a gente aprendeu bastante coisa, a gente vai dar uma revisada daqui a pouco em tudo que aconteceu. Se você estava comigo agora há pouco lá na Twitch, então muito obrigado por a gente ter batido um papo aí, né? Tenho certeza que foi muito produtivo para quem estava lá comigo. Bom, ontem a decolagem que a gente fez na primeira aula foi um sucesso, mas agora é hora da gente ir com velocidade máxima rumo ao nosso objetivo, que é o quê? É aprender cada vez mais, é absorver cada vez mais, é aumentar ainda mais o nosso entendimento, o nosso conhecimento e com certeza chegar lá no final, né, no final de todas essas aulas, conseguindo desenvolver uma API, conseguindo entender os conceitos, né, que a gente está passando, porque isso é muito importante, né? Eu vou bater nessa tecla todos os dias, né? Porque não basta apenas você olhar o código, você copiar tudo isso que eu estou passando durante as aulas. É importante que você entenda o que você está desenvolvendo, é importante que você entenda aquilo que a gente está fazendo, né? Claro que vai ter momentos que você vai olhar para alguma coisa, né, para alguma parte do código, vai surgir alguma dúvida e é por isso que a gente tem a comunidade, é por isso que a gente está fazendo também esse encontro antes de cada aula para a gente tirar realmente as nossas dúvidas, né, para que você possa chegar no final realmente falando, não, Dani, eu entendi aquilo que eu não entendia antes, que não entrava na minha cabeça antes, eu consegui ao final de todas essas aulas entender. E esse é meu objetivo maior, tá bom? Bom, então vamos lá dar uma recapitulada em tudo que a gente aprendeu ontem. Deixa eu abrir aqui o meu código. Ontem a gente deu uma vista, assim, né, sobre o projeto. Entendemos o que vai ser o nosso projeto, como que vai funcionar, né, o mecanismo ali dentro do nosso projeto. E a gente começou a ver mais na prática a criação do nosso projeto com Node. Por que a gente utiliza o TypeScript? Como que a gente insere o TypeScript dentro da nossa aplicação, né? Qual que é a diferença da gente utilizar o TypeScript no momento do desenvolvimento e por que a gente não utiliza, por exemplo, quando vai para produção? A gente entendeu também quais são os tipos de métodos, né? Que é HTTP, para que a gente utiliza cada um e, claro, a gente entendeu o que é uma API, né? Como que a gente começa a desenvolver ali a nossa API, criamos as nossas primeiras rotas aqui, ainda rotas de teste, e inserimos o Express dentro da nossa aplicação, né? E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar a estrutura do nosso usuário. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho como que vai ser a estrutura do nosso banco de dados, né? Claro que aqui não tá o modelo correto, assim, né? Como deveria ser, modelo de entidade e relacionamento, mas aqui vai dar pra gente entender tudo o que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter uma tabela de user com alguns campos, né? A gente vai ter uma tabela que vai ser o nosso ID, que vai ser a nossa primary key, né? Nossa chave primária. A gente vai entender já o que é essa primary key aqui. Ele vai ter um name também, o nosso usuário, vai ter um e-mail, uma senha. A gente vai definir se ele é um admin ou não, né? Porque lembrando que quem vai poder cadastrar essa tag só vai ser admin. Então, a gente precisa que o nosso usuário tenha essa informação dentro dele. A gente vai ter também um campo que vai ser o Created At. Então, toda vez que a gente inserir um novo user, esse campo vai ser preenchido. E a gente vai ter também um Updated At. Toda vez que o nosso usuário sofrer alteração, ele vai ter também esse update preenchido. A gente vai ter também uma tabela de tag, tá? A tag são os elogios, né? A descrição dos elogios que o nosso usuário vai poder receber. Então, a gente tem também aqui um ID, a gente já vai ver o que é esse UID aqui. A gente vai ter também um name da nossa tag, né? Por exemplo, a gente vai colocar lá, o administrador vai cadastrar um elogio como sendo ajudante, proativo, enfim, a gente vai definindo algumas tags. E aí, a gente vai ter também o Created At e o Updated At, igual a gente tem aqui em usuário. E a gente vai ter aqui também a tabela de elogios, né, o compliments, que vai ter o ID também. E aqui a gente tem alguns campos diferentes, né? A gente tem 3 campos aqui definidos como FK, que são as foreign keys, que a gente vai ver daqui a pouco mais na prática o que são também as foreign keys. E a gente vai ter aqui um user sender, né, aquele que vai estar
enviando um elogio e user receiver, quem vai estar recebendo o elogio. Qual que é o elogio que ele vai estar recebendo? Então, qual que é a tag? Aqui eu esqueci também da mensagem, deixa eu já colocar aqui, que ele vai ter também uma message, né? Do tipo varchar, que é uma string pro TypeScript ali, tá bom? Então, o usuário que está enviando esse nosso elogio, ele vai poder colocar uma mensagem ali pro usuário que está recebendo. E a gente vai ter aqui um created at também, para a gente armazenar quando que esse usuário, ele fez aquele elogio para o determinado usuário, tá bom? Então, a gente vai criar toda a estrutura do nosso usuário na aula de hoje. A gente vai criar toda a parte de banco de dados, vamos entender quais são as formas que a gente pode utilizar, né, de banco de dados na nossa aplicação, como que a gente escolhe qual que é a melhor forma, quais são os tipos de bancos de dados também que a gente vai poder ter, né? E aí a gente vai navegar um pouco mais a fundo ali sobre a parte de criação de entidades, vamos entender o que é uma entidade, como criar, repositório, service, controller, tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje, tá bom? Então a gente vai começar entendendo o que são os parâmetros, né? Quais são os tipos de parâmetros que a gente tem na nossa aplicação. Para isso, eu vou abrir aqui o meu VS Code. E a gente vai começar, então, deixa eu colocar aqui, para a gente entender quais são os tipos de parâmetros que a gente pode ter na nossa aplicação, né? Bom, quando a gente enviar a nossa requisição, e principalmente, isso daí geralmente a gente vai utilizar para método get, para uma busca a gente vai utilizar um tipo de parâmetro. Quando a gente vai fazer a inserção, a gente utiliza outro tipo de parâmetro, né? E existem basicamente 3 tipos de parâmetros que a gente pode utilizar nas nossas requisições. Então, deixa eu colocar aqui, tipos de parâmetros. A gente tem o primeiro tipo, que são os route params. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles. A gente tem o segundo tipo, que são os query params. E o terceiro tipo, que é o body params, tá? O que são os route params, né? Route params são aqueles parâmetros que fazem parte da nossa rota. Então, se a gente vê assim, por exemplo, uma rota que seja localhost 2.3000 barra produtos, né? Por exemplo, o usuário, ele quer buscar a informação de um produto XPTO, né? Então, o que ele faz? Ele tem ali, né, dentro do recurso dele, dentro das rotas dele, ele tem o nome do recurso, né? Que é o produtos. E aí, como segundo parâmetro, na rota, ele vai definir que vai ser o ID do produto que ele quer buscar. Então, aí a gente vê alguma coisa do tipo assim, né? Então, quando a gente tem um parâmetro inserido dentro da própria rota, né? Dividido por barra ali, que a gente já vê aqui que é um pouco diferente, né? A gente diz que são parâmetros de rotas, né? Os route params. Então, geralmente, quando a gente quer fazer busca por ID, quando a gente quer fazer ali uma alteração de alguma informação, né? E a gente quer passar, por exemplo, qual que é o produto que a gente quer alterar, qual que é o usuário que a gente quer alterar, tudo isso a gente consegue passar aqui dentro dessas nossas rotas, né? Aqui dentro do Express, para a gente definir ali um parâmetro dentro da nossa rota, né? A gente define a nossa rota e aí a gente coloca aqui, por exemplo, barra, e aí eu abro e fecho chaves e coloco aqui, né, o ID, né? Então, eu entendo que isso daqui é um parâmetro que eu vou ter aqui dentro da minha rota e que aí eu vou poder recuperar aqui dentro, por exemplo, const ID igual a request.params.id. E aí eu recupero esse ID que tá vindo na minha rota, tá bom? Mas a gente vai ver mais com calma, mais pra frente, essa parte também. A gente tem também os query params, né? Que são aqueles parâmetros que fazem parte de uma query, por exemplo. A gente utiliza eles geralmente quando a gente quer fazer um filtro. Quando a gente quer buscar alguma coisa ali e a gente quer fazer um filtro. Por exemplo, ainda pegando esse exemplo dos produtos, né? Digamos que a gente tem uma listagem de produtos e a gente quer procurar, por exemplo, um produto com nome de teclado, né? Então, a gente teria algo do tipo http://localhost 2.3000, que é o nosso servidor, né? Barra produtos. E aí, os query params, para eles começarem, a gente coloca um ponto de interrogação
E o conceito deles é sempre chave e valor. Então, o nome do parâmetro e o valor dele. Então, no caso, eu poderia colocar assim, name igual a teclado, tá? E aí, se eu quisesse inserir mais campos para eu buscar, né, dentro do meu Key Requirements, eu poderia ir separando pelo e-comercial, tá? Então, digamos que eu quero procurar um produto que tenha o nome teclado, que tenha uma description igual a teclado bom, né? Algo do tipo, e por aí vai. Então, sempre que eu quiser definir mais parâmetros, eu vou colocando esse e-comercial e ele vai dividindo, tá bom? A diferença entre esse Route Params e os Key Params. Quando eu tenho Key Params, são parâmetros não obrigatórios. Então, a minha rota, eu posso tanto receber eles, quanto eu posso não receber. E ele não vem explícito aqui quando eu defino a URL, né? Quando eu defino esse meu primeiro recurso, os Key Params, eles não vêm explícito aqui na própria rota, tá bom? Então, deixa eu só deixar... Vou deixar assim também. E a gente tem, então, os Body Params, né? Que são aqueles parâmetros que a gente utiliza para o método POST, para o método PUT ou para o método PET, né? São parâmetros que vão vir no corpo, realmente, da nossa requisição. Então, por exemplo, se eu quero inserir um produto, então, dentro do meu corpo, da minha requisição, eu envio ali, né? Um objeto com tipo name... Deixa eu colocar aqui, porque provavelmente ele seja um JSON. Então, coloca aqui um teclado. E aí, eu vou colocar aqui uma description. Teclado bom e por aí vai, né? Então, quando a gente tem os Body Params, eles vão vir ali inseridos no corpo da nossa requisição, né? A gente não utiliza o Body Params, por exemplo, para método GET. Isso daí tá errado, tá? A gente utiliza para POST, PUT, e quando a gente quer fazer um patch, né? Alguma alteração específica também a gente pode passar, tá bom? Então, esses 3 tipos de parâmetros são os que a gente vai utilizar, são os mais comuns de serem encontrados dentro de uma requisição, né? Tem aqueles headers também, né? Que vem ali, que a gente vai ver também depois para passar o token, mas a gente vai se concentrar nesses 3 tipos de parâmetros aqui, tá bom? Então, vamos marcar que a gente já entendeu quais são os tipos de parâmetros e agora a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados. Então, para a gente começar, a gente vai ver quais são as formas da gente utilizar banco de dados dentro da nossa aplicação, né? E eu gosto de dizer que existem basicamente 3 formas que a gente pode utilizar banco de dados dentro da nossa aplicação. A primeira forma, né, que é a forma mais root, assim, né, que a gente tem ali mais mão na massa, é a gente utilizar o próprio driver do nosso banco de dados. Então, a gente tem, por exemplo, banco de dados como Mongo, o próprio Postgres, né, que a gente está vendo aqui, MySQL, SQL, Oracle, MariaDB e por aí vai. Então, quando a gente fala dessa forma, né, de utilizar o driver, a gente está falando de pegar aquilo que é nativo do banco de dados, né, e fazer a utilização dele. Então, a gente pega ali a biblioteca que é do próprio driver, né? Por exemplo, aqui eu estou acessando o driver do Postgres, né? Mas poderia ser do MySQL, poderia ser do Oracle, enfim, aquele que a gente quisesse inserir dentro da nossa aplicação. E aí, então, o que a gente tem aqui? Quando a gente utiliza o driver de um banco de dados, a gente vai estar utilizando ali um SQL mais puro, né? Um SQL mais na mão, né? Mão na massa, né? Mão no código, realmente. Para isso, a gente precisa ter um conhecimento de SQL. Então, você vai precisar saber como fazer um select, como fazer um insert, como fazer um delete, né? Precisa saber como fazer um join também, né? Para fazer o relacionamento de tabelas, né? É necessário ter um conhecimento de SQL para poder utilizar os drivers, né, nativos dos bancos de dados, tá bom? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui do Postgres, a gente tem aqui, né, uma conexão sendo feita, uma query sendo feita, né, então uma busca sendo feita dentro de uma tabela. Para a gente fazer um insert, deixa eu ver aqui se eu acho.
Aqui tem um exemplo de como fazer um insert. Então, eu faço realmente aquele insert, né? Utilizando a SQL, insert into, nome da tabela, values, quais são os valores que eu quero inserir dentro da tabela. Então, qual que é, né, entre aspas, o problema da gente utilizar esse driver? Ah, Dani, é que eu tenho que saber a SQL? Não, isso daí, na verdade, é uma solução, né? Se você quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora de sucesso, é necessário que você tenha um conhecimento de SQL, né? Você não precisa ser um DBA ali, né? Um gerente de banco de dados, você não precisa ter um conhecimento absurdo, mas você precisa saber como fazer uma consulta, como fazer um insert. É necessário você ter um conhecimento pelo menos do básico para o intermediário, né? Mas quando a gente fala da utilização de drivers, o problema é que o quê? Por exemplo, aqui eu estou utilizando, né, um driver do Postgres. Então, aqui ele tem toda a forma como o Postgres ele trabalha. Se, por exemplo, eu quisesse mudar, né, amanhã ou depois, utilizar um banco de dados MySQL, por exemplo. Então, agora eu vou tirar o meu driver do Postgres e vou utilizar o meu MySQL. Pode ser que o driver do MySQL teria um comportamento diferente do driver do Postgres. Então, talvez a mudança que eu tivesse que fazer dentro do meu código fosse uma mudança absurda, né? Eu tivesse que mudar completamente toda a parte do meu banco de dados por ter ali a utilização de drivers diferentes de bancos de dados, né? Então, esse seria um ponto de atenção na hora da utilização ou não do driver nativo, né? É errado utilizar driver nativo? Não, claro que não, óbvio que não, né? Mas você vai precisar ter um conhecimento para você saber aquilo que você está fazendo, tá bom? Ele vai ser um pouco mais maçante, porque a gente vai ter que escrever um pouco mais de código, mas se você tem conhecimento de SQL, sensacional, show de bola. Ele vai ser super bem utilizado. A gente tem também os Query Builders, né? Que são um dos mais famosos é o Knex, né? Knex.js, que ele permite com que a gente escreva as nossas queries um pouquinho de uma forma menos root, né? Menos mão na massa, mas a gente ainda tem ali, né, que colocar algumas informações. Mas, por exemplo, aqui, a gente tem aqui o Knex, né, o objeto do Knex sendo chamado. A gente passa a nossa tabela, faz um insert, né, passando quais são os atributos. E aí a gente tem aqui os nossos retornos, né. E aí a gente pode fazer insert, deixa eu ver aqui, tem o select também, apontando qual que é a tabela que a gente quer utilizar, né? Esse daqui a gente já consegue utilizar de uma forma melhor com diversos bancos, porque a estrutura em si do Knex, ela é mais global para todos os bancos de dados, né? Claro que a gente tem ali algumas diferenças, ele mostra aqui também, né? Eu consigo selecionar os bancos de dados para eu ver aqui quais são as diferenças de entrada e saída, né? Mas basicamente a estrutura em si, ela vai ser igual, né, para a criação, tanto, por exemplo, se eu estiver utilizando uma SQL, um Postgres, um SQLite, enfim. A estrutura vai ser basicamente a mesma. E ele é bem interessante também da gente utilizar. Ele não é tão mão na massa como o driver nativo, né, mas ele também não é tão menos código quanto o ORM, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, o que são os ORMs, né? E aqui eu deixei alguns exemplos de ORMs. ORMs são aqueles Object Relational Mapping, né? São frameworks que ajudam no mapeamento entre a entidade e o objeto. Então, quando a gente ouve falar sobre um ORM, a gente basicamente está falando de frameworks, de bibliotecas que pegam o nosso código, né? Por exemplo, um código em JavaScript, que é o que a gente vai escrever ali, tá? A gente pega o nosso código em JavaScript e a gente transforma ele para uma forma que o banco de dados consiga entender. Então, a gente tem ali um código menos mão na massa, a gente consegue automatizar inserções, automatizar o nosso select. O nosso código, ele pega ali a nossa entidade, o nosso modelo, o nosso objeto, e ele vai transformar para uma forma que o banco de dados consiga reconhecer uma classe nossa
como sendo uma tabela com os campos dessa tabela, né? Então, tudo isso, o ORM, ele faz o trabalho pra gente, né? Então, a gente tem aí alguns ORMs para utilizar. A gente tem o Sequelize, a gente tem o Type ORM também, pra gente utilizar com TypeScript, super bacana, que inclusive é o que a gente vai utilizar. A gente tem também o Prisma, que é um ORM também super bacana, que facilita pra caramba. E quando a gente utiliza, né, o conceito de ORM, o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar um exemplo de cadê o Working with Repositories, né? Então, basicamente, quando a gente tem ali o trabalho com ORM, a gente tem, né, um repositório que funciona como um gerenciador da nossa entidade no banco de dados, né? E esse repositório fazendo todo o trabalho pra gente. Então, diferente, por exemplo, do Knex ou do próprio driver, a gente tem, por exemplo, métodos já definidos, como o find one, né? Que seria um select para buscar o primeiro item, né? Que retorna o primeiro item. A gente tem o save, que funciona como um insert, enfim. A gente consegue automatizar, né, de uma forma um pouco melhor a utilização aqui do nosso banco de dados, tá bom? E aí, a gente vê aqui, né, quais formas de utilizar o projeto e aí como escolher a melhor forma, né, dentre essas três que eu apresentei. A melhor forma é aquela que atende melhor o seu projeto. Nesse nosso projeto, a gente vai utilizar o Type ORM, porque é um ORM que eu uso, que eu gosto, que eu acho fácil da gente entender, da gente aprender a utilização. Mas aí a escolha de qual você vai utilizar, qual banco de dados você vai utilizar, isso vai ser muito de acordo com a sua aplicação. Não existe aquele que é certo ou aquele que é errado. É aquele que melhor se aplica na sua aplicação, né? Melhor se aplica na sua aplicação. Mas uma coisa é fato. Você usando o driver nativo, usando o Knex ou usando algum ORM, você precisa ter um conhecimento ali, né, do básico para o intermediário com SQL, né? Embora o ORM ele já facilite, ele já tem ali por baixo dos panos, né, todas as queries sendo feitas, mas é interessante você saber aquilo que você está fazendo, tá bom? Então agora vamos começar configurando o banco de dados na nossa aplicação. E aí a gente vai começar então. E antes da gente começar, enquanto eu estava falando aqui do Type ORM, eu lembrei de um detalhe que eu não falei na aula anterior, mas que vale a pena eu dar uma reforçada, tá? O TypeScript, ele é um superset do JavaScript, ou seja, ele é o JavaScript, né, só que com algumas alterações. Foi um pequeno detalhe que faltou eu falar na aula anterior, mas que fica aí também já para você ter o conhecimento nessa aula, tá bom? Então, vou fechar esses outros aqui. Vou deixar só o Type ORM. E aí eu vou vir aqui em Getting Started. E vou ver aqui o que ele fala pra gente instalar. Então, pra gente instalar, a gente vai precisar instalar o Type ORM, né? Ele dá aqui pra gente instalar com o NPM. A gente pode instalar também com Yarn, é o que a gente vai fazer. A gente vai precisar instalar o Reflect Metadata, tá bom? E a gente vai importar esse Reflect Metadata. Esse Reflect Metadata, ele vai servir basicamente porque o Type ORM ele trabalha com decorators, né? Que são aqueles arrobas que a gente vai colocar em cima das nossas classes, dos nossos métodos e dos nossos atributos. A gente vai ver mais pra frente. E é uma biblioteca que permite, né, essa utilização de decorators, tá? A gente não vai instalar esse Types Node porque não precisa. E aí a gente vai precisar também escolher um Database Driver. No caso, a gente vai escolher esse SQLite, por quê? O SQLite, a gente não precisa instalar nada na nossa máquina, a não ser o Beekeeper, pra gente olhar o que a gente tá fazendo, tá? Mas se a gente quiser utilizar, por exemplo, um Postgres, um MySQL, também sem problema nenhum, porque basicamente a única coisa que vai alterar vai ser a configuração ali, né, as nossas configurações de banco de dados. Mas com o SQLite, a gente consegue ali de uma forma um pouco mais fácil, né? A gente não vai precisar configurar ambiente, nem nada. Mas se você quiser utilizar ali, Dani, eu quero ir um pouco mais além, né? Pode utilizar um Postgres, um MySQL, sem problema nenhum, que vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, vou começar aqui instalando essas dependências. Yarn add Type ORM Reflect Metadata e vou instalar o SQLite 3, tá? Embora
o driver, né, o banco de dados seja o SQLite, a dependência, ela se chama SQLite 3, tá bom? E aí vou dar Enter, aguardar aqui enquanto ele instala. Show de bola. E agora, o que eu vou fazer? Espero que você já tenha copiado isso, porque eu vou remover essa parte aqui, né? E é importante, também interessante, se você puder, cria ali um Notion, né? Para você fazendo essas anotações, para não ficar aqui no seu código, porque no Notion ali, sempre que bater a dúvida, você sabe que tem um documento ali, né? Com tudo que você precisa olhar, tá bom? Então, vou remover isso daqui, vou remover isso daqui também. Todos esses métodos também, para a gente deixar a nossa aplicação mais limpa possível, tá? Então, vou começar importando aquele reflect metadata que ele falou pra gente, tá? E aí, a gente só precisa dar um import ao reflect metadata, que ele vai ser responsável por fazer todo o resto, tá bom? Opa, abri aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais que ele fala pra gente instalar. SQLite. Então, a gente já instalou aqui TypeORM, Reflect Metadata, tá? E a gente vai começar, então, configurando esse nosso banco de dados. E aqui ele tem, dentro desse connection, ele tem esse using ORM config, né? Que é o arquivo de configuração do nosso ORM, tá? Aqui ele mostra como que a gente pode utilizar, né, para o MySQL. Deixa eu ver aqui o que mais que ele tem. A gente pode tanto utilizar, né? Ele dá as opções aqui pra gente. Então, a gente pode criar um arquivo .json. A gente pode utilizar um arquivo .js. A gente tem também, utilizando os environments, né? As variáveis de ambiente. Então, a gente pode criar esse nosso arquivo de variável de ambiente e definir esses objetos aqui, né? Essa chave valor, tá bom? Eu vou preferir criar um JSON. Então, o que eu vou fazer? Aqui na nossa aplicação, aqui na raiz do nosso projeto, eu vou criar um novo arquivo, então, new file, e vou dar o nome dele de ormconfig.json. E aí, aqui, eu vou abrir um objeto. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar qual que é o tipo do nosso banco de dados. O nosso vai ser um SQLite, tá? O SQLite, ele não precisa passar usuário, senha e porta, né? Diferente aqui desse que a gente tem, né? O host, por padrão, ele já utiliza o localhost, tá? Um ponto de atenção aqui, embora tenha algumas aplicações que utilizem SQLite em produção, eu não aconselho muito a gente utilizar o SQLite em produção, porque ele não é um banco tão robusto assim, né? Aí seria interessante a gente utilizar um Postgres, um MySQL, tá bom? Então, o que a gente vai definir aqui? A gente vai definir o nosso database, tá? Então, eu vou colocar aqui o nosso database. E aí, quando a gente utiliza SQLite, o nosso database, ele vai ser um arquivo que vai ser criado, por exemplo, na raiz do nosso projeto, tá? Então, aqui eu vou definir que o meu database vai estar dentro de src, numa pasta database, e o nome dele vai ser, por exemplo, database.sqlite, tá? Então, quando a gente rodar a nossa aplicação ali, né, a criação de conexão, ele vai criar aqui um banco de dados dentro desse caminho que a gente passou, tá? Então, vou criar aqui uma pasta database, e dentro dela, eu vou criar um arquivo index.ts, onde eu vou começar colocando as configurações da minha conexão. Então, eu vou criar aqui um import create connection de dentro do type ORM, tá? E aqui eu vou simplesmente chamar esse meu create connection, tá? Isso daqui vai fazer com que o meu banco seja inicializado, com que ele crie uma conexão desse meu banco de dados, né? Desse meu SQLite, que a gente vai ver aqui, ó. Presta atenção que por enquanto ele não tá aqui, mas já vai aparecer. Agora, com o nosso database criado, eu vou vir aqui dentro do meu server.ts, aqui embaixo do meu Express mesmo, e vou dar um import dentro de database, tá?
Esse import./database, se eu der um Ctrl clique, ele já vai apontar aqui para o meu index.ts. E por que eu aponto para esse meu index.ts quando eu clico aqui, né? Quando eu dou um Ctrl clique, tá? Por padrão, o JavaScript, né? Quando a gente utiliza aqui esse import ponto barra e o nome da classe, se eu tiver dentro dessa classe um arquivo index.ts, index.js, ele já vai logo identificar que o arquivo que ele tem que importar é o arquivo index, tá? Então, quando é o index, a gente não precisa definir aqui o nome do index diretamente, tá? Até aqui a gente pode ver, né? Aqui em cima ele aparece, né? Module, deixa eu ver se module, bababá, src database index, tá bom? Então, vou dar aqui um yarn dev. No connection options, find or find. Olha só o que eu fiz. Eu criei esse meu ORM config dentro do meu SRC. E ele tem que ser fora. E eu não me atentei que eu estava dentro. Então, eu vou mover aqui para fora. E ele tem que estar aqui perto, né? Desse nosso package JSON. Talvez o seu não tenha esse git ignore, tá? Porque o meu já tá no git. Mas ele tem que estar aqui bem pertinho desse package JSON, tá? Então, agora eu vou rodar novamente. E agora sim, server is run. E o meu database SQLite, ele já foi criado, tá bom? Então, perceba que a gente não tinha esse database.sqlite e agora a gente tem. Se eu quiser não, eu já vou abrir ele aqui dentro do meu Beekeeper Studio. Então, quando a gente abrir, vai estar dessa forma. A gente vem aqui em Select a Connection Type, SQLite, Choose File. Deixa eu pegar aqui que tem 1.200 pastas. Ó, tô dentro do meu projeto, SRC, Database, e eu vou pegar exatamente esse meu Database SQLite, dou 2 cliques. Posso dar um teste aqui para ver se a conexão tá certinha. Vou dar aqui o nome de NLW06, tá? Posso dar uma cor aqui se eu quiser. Vou colocar essa cor aqui vermelha. E aí eu dou um Save e Connect, tá? Aqui ele não tem nada, there no entity, porque eu não tenho nenhuma entidade criada. Mas a gente vai começar a ver isso agora, então. Então, vou voltar aqui. Já configuramos o nosso banco de dados e agora a gente vai entender o que são migrations. Migrations nada mais é do que um controle que a gente tem de versionamento de tabelas dentro da nossa aplicação, né? Então, vamos pensar que você está trabalhando no seu projeto, né? E aí você está com a sua equipe, e aí cada pessoa da sua equipe recebeu uma tarefa. Então, você recebeu a tarefa de criar a tabela de usuários, por exemplo. A outra pessoa da sua equipe recebeu a tarefa de criar a tabela de tag e a outra de criar a tabela de elogios. E aí você começa, então, a trabalhar na sua tarefa, você começa a desenvolver a sua tabela. Você desenvolve toda a sua regra de negócio, de usuário, por exemplo, criação, coloca o seu projeto lá, né, no GitHub, coloca a sua parte lá no GitHub. E aí a pessoa que está fazendo, por exemplo, essa parte de elogios, ela vai precisar também ter algumas informações da tabela de usuários, né? Só que ela não sabe se a tabela de usuários já foi criada, como que foi. Ela sabe que você estava fazendo ali alguma coisa relacionada a usuários, né? Então, como que ela consegue ter ali um controle do que ela vai precisar inserir na aplicação dela? Uma forma seria vocês terem algum arquivo ali, né? Em alguma parte do sistema, por e-mail, no Trello, no Notion, enfim, que tivesse toda alteração de banco de dados que tivesse sendo feita, né? Outra forma seria, como é muito comum em algumas empresas, ter um DBA, né, que é o responsável por gerenciamento ali do banco de dados, e ele cria a tabela e só passa para vocês as informações. Mas uma prática que tem sido muito comum é a utilização de migrations, ou seja, cada pessoa que recebe uma tarefa dentro de uma aplicação cria a sua estrutura, né? Cria a sua migration com as alterações que está fazendo no banco de dados. Então, se há uma criação de tabela, cria ali uma migration de criação de tabela. Se há uma alteração, cria uma migration de alteração. E aí, quando você pega
dentro do seu código essas alterações, né, todo o código que foi alterado, você faz um merge, então, né, do seu colega ou da sua colega que fez a tag, que fez o compliments, né, compliments, na verdade. Então, você faz esse merge e aí você roda ali todas as migrations que ainda não foram executadas no seu banco de dados, né? Então, você consegue ter um controle do que já foi executado e do que ainda precisa ser executado. Com isso, todos vocês, todas essas 3 pessoas que estão trabalhando no projeto, vão ter sempre o mesmo banco de dados, sempre a mesma alteração, sempre a mesma atualização de banco de dados. E uma coisa interessante também quando a gente trabalha com migrations é que se, por exemplo, se você criou certinho as suas migrations, quem fez a tag também criou certinho, quem fez os elogios também criou certinho, quando você levar a sua aplicação para a produção, você simplesmente só precisa rodar as migrations e elas vão serem responsáveis por criar toda a estrutura do banco de dados, criar as tabelas, fazer alterações, enfim. Você não vai precisar ficar dando ali na mão insert, né, create table, tudo isso, quem vai ser responsável por fazer vai ser as migrations, né? Então, a gente pensa assim como migrations como sendo o GitHub que a gente consegue ver ali os nossos commits, tudo que foi alterado, tá bom? Então, é um controle ali, né? Um histórico de alterações que a gente tem. E aí, então, a gente vai começar criando aqui a estrutura das nossas migrations, né? Deixa eu procurar aqui. Ele não mostra aqui, mas a gente vai precisar criar algumas configurações aqui, ó. A gente vai precisar passar esse nosso CLI, tá? Que vai ser o diretório onde a gente quer instalar as nossas migrations, porque isso quem vai ser responsável por criar é o próprio type ORM. Então, aqui dentro do meu ORM config, eu vou criar um CLI, tá? E o que é o CLI? Vamos entender primeiro o que é o CLI. Aqui dentro do nosso type ORM, a gente tem esse using CLI, tá? E o CLI, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar no nosso terminal, né? Que a gente utiliza ali de uma forma global na nossa aplicação. Então, ele dá pra gente a opção de instalar o Type ORM de forma global na nossa aplicação, né? Então, quando, por exemplo, a gente quer criar uma tabela, quer criar uma migration, se a gente estiver utilizando de forma global, né, através desse npm e -g Type ORM, a gente vai utilizar um npx Type ORM, qual que é o parâmetro que a gente quer criar, tá? Só que no caso aqui, a gente vai ver daqui a pouco que a gente não vai utilizar o Type ORM, né, a CLI nativa, né, como forma global. A gente vai utilizar a CLI que tá ali dentro da biblioteca que a gente instalou aqui, tá bom? E aí aqui eu preciso definir, né, quando eu rodar aqui no meu terminal o comando do Type ORM, né, para ele criar para minha migration, aonde que eu quero que ele crie essa minha migration. Então, eu vou definir aqui um migrations dir. Deixa eu só confirmar aqui se é migrations. É migrations dir. E aí eu vou dizer para ele que eu quero que ele rode, né, que ele instale essas minhas migrations dentro de database, src database /migrations, tá? Então, ele vai criar aqui para mim uma pasta chamada migrations e com a migration que eu tô criando. E aí, então, o que eu preciso fazer? Aqui dentro do meu package JSON, eu vou criar um outro script, que é esse script que a gente vê aqui, ó. Type ORM, né, esse node require, só que ao invés de ser o node require, a gente vai utilizar o ts node dev. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um script type ORM, eu vou pedir para o ts node dev rodar o que está dentro de node underline modules, né, ponto barra, node underline modules, tá? Então, ele vai vir aqui, ele vai procurar, eu quero que ele procure a pasta do Type ORM, essa pasta, e dentro dessa pasta Type ORM, eu quero que ele rode essa CLI que eu já tenho aqui. Então, eu vou dizer para ele rodar o Type ORM /CLI
.js, tá? Então, a CLI que ele vai utilizar por padrão vai ser essa daqui. Se você quiser utilizar a CLI global, sem problema nenhum. Para eu ver se tá funcionando, eu vou dar um yarn type ORM -help. Deixa eu ver se é -help. Isso. E ele mostra aqui quais são as opções possíveis, né, que a gente pode utilizar. Então, já tá funcionando aqui certinho, tá bom? Então, vou começar criando a minha entidade. E aí, para eu criar uma entidade, eu dou um yarn type ORM migration, create, -n, e qual o nome da minha migration. Então, eu vou criar aqui um create users, tá? E olha só, vamos ver se ele criou database migrations, e ele criou aqui pra gente certinho essa estrutura, né? Esse número aqui que ele passa é o timestamp, né? Quando que foi criado essa minha migration, porque isso vai servir para ele como registro para saber qual migration que roda primeiro, qual migration que roda depois, tá bom? E aí agora aqui a gente vai começar a criar a nossa tabela. Então eu dou aqui um await query runner .create table. Abre e fecha aqui, dou um new table, e deixa eu importar esse table aqui. New table. E aqui eu vou passar algumas informações, então preciso passar qual que é o nome dessa minha tabela, que vai ser users, tá? A gente pode pegar daqui, né? Na verdade aqui vai ser users. Vou colocar certinho aqui, pra gente só copiar. Tags e complements, tá? Então a gente vai ter aqui o users, e aí a gente começa a definir as nossas colunas, tá? Que a gente vai ter aqui um array de colunas. Então a primeira coluna que a gente vai ter vai ser esse ID, que vai ser do tipo UID. Então eu coloco aqui o name, qual que é o nome da minha coluna, ID, qual que é o tipo, que vai ser UID, tá? E o que que é o UID? O UID é um ID universal, né? Universally Unique Identifier. Então, é um ID único, universal, né? Que a gente consegue definir ali para nossa aplicação, que ele tem ali é representado por 32 dígitos, né? Então, é um ID que nunca vai se repetir, né? E provavelmente, se for se repetir, raramente vai se repetir, né? E aí a gente vai ver também depois, quando a gente for utilizar uma biblioteca de UID, que existem algumas versões. Mas por enquanto vamos ficar aí com o conceito de que o UID, ele é um identificador, né? Um tipo de ID único universal, tá bom? Eu vou definir que esse meu ID, ele vai ser uma chave primária, então isPrimary como true. E, por enquanto, só isso, tá? Eu poderia, aqui no caso do ID, pedir para o próprio banco de dados gerar esse meu ID, tá? Então, aqui eu tenho um Generate Strategy, né? Que eu poderia colocar aqui como um increment para ele gerar automaticamente, ou como o ID também para ele gerar automaticamente, tá? Só que eu prefiro utilizar uma biblioteca que a aplicação fique responsável, porque pode ser que a gente utilize um outro banco de dados que trabalha ali de uma forma um pouco diferente, né? Que seja um pouco mais complicado de gerar o ID, então eu prefiro deixar na própria aplicação, tá bom? A outra coluna vai ser o name, que vai ser do tipo varchar. A outra coluna vai ser o e-mail, que vai ser do tipo varchar também. A gente vai ter também uma coluna chamada admin, que vai ser do tipo boolean. E aqui, eu vou passar aqui o default dela, vai ser false, né? Então, se eu não inserir alguma informação, né? Se eu não passar alguma informação para ela, eu quero que meu admin seja salvo como false, né? Que a maioria dos usuários não serão admin, tá? A gente vai ter também o created at. O tipo dele vai ser um timestamp.
E o default dele vai ser um null, tá? E aí ele vai pegar a hora que estiver sendo criado o nosso objeto. E aí o outro que a gente vai ter vai ser um updated at. O tipo também é timestamp. E o default também é o null, tá? Então, com isso daqui, a gente já vai ter a nossa tabela de usuários sendo criado. Show de bola! Só que olha só, aqui a gente tem dois métodos, né? Deixa eu abaixar aqui para ficar mais fácil. A gente tem o método up e o método down. E o que quer dizer esse método up e o método down? Quando a gente roda uma migration, a gente pode tanto fazer, né, a migration, vamos dizer assim, como desfazer a nossa migration, né? Então, quando a gente quer dar um up, a gente está pedindo para ele criar a nossa tabela, né? Quando, se de repente, por algum motivo der algum erro, a gente precisa desfazer essa migration, o que a gente quer que ele faça? Geralmente, no down, a gente vai fazer o processo contrário do up. Então, se aqui no up a gente está criando uma tabela, aqui no down a gente vai... Muito bem, tenho certeza que você falou. A gente vai remover essa tabela e a gente vai dar um drop table, tá? Na nossa tabela users. Simples assim, tá? Então aqui eu tenho a criação da minha tabela, toda a estrutura da criação. E aqui eu tenho o meu query runner, tá? Com um drop table. Agora a gente precisa rodar essa nossa tabela, né? Para ser inserida no nosso banco de dados. E aí, para a gente rodar a nossa tabela, a gente precisa falar para o ORM de onde que ele vai pegar essas informações, né? Senão ele vai falar, tá, eu tenho aqui o diretório onde eu estou criando as minhas migrations, mas e para executar as migrations, né? Aonde que eu vou procurar? Aqui dentro da documentação, em algum lugar, ele tem aqui, eu acho que é aqui. Ele tem aqui, ó, esses migrations, né? Que é o diretório onde ele vai procurar as migrations para serem rodadas. Então, é isso que a gente vai passar aqui. Eu vou passar aqui que as minhas migrations estarão dentro de... E aqui ele recebe um array, porque eu posso passar mais de um lugar, né? Para ele rodar as minhas migrations. E aí eu vou dizer que eu quero que ele procure dentro de src migrations tudo... Aqui é só um ponto, né? Tudo o que finalizar como ponto .ts, tá? Então, aqui dentro... Aqui é database, né? Database. Então, aqui dentro de database, ele vai procurar tudo que tem ali como ponto .ts e ele vai rodar, tá bom? Então, qual que é o processo que ele vai executar? Se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, a gente não tem nenhuma informação, né? Vou rodar aqui um yarn type ORM migration run. E ele rodou aqui pra gente, ó, ele fala todo o processo, tudo que ele fez, né? Então, olha só que interessante. Ele criou uma tabela de migrations, porque até então a gente não tinha ali uma tabela que gerenciava as nossas migrations, e ele criou. Ele criou também a nossa tabela de usuários, né? Aqui com primary key, todas as informações que a gente passou. E agora, se a gente voltar aqui e der um reload, a gente vai ver aqui que ele tem esse migrations, né? E ele mostra qual que é a migration que ele já executou. Então, se por acaso a gente fizesse aqui, né? Criasse mais alguma migration, ou a gente fizesse um pull desse nosso projeto, né? Com alterações que outros usuários, outros desenvolvedores ou desenvolvedoras tivessem feito, o que iria acontecer? A gente iria executar, né, esse migration run, o banco de dados iria olhar quais migrations estivesse faltando e ele iria rodar pra gente, tá? E aqui, se a gente olhar, tem o nosso user aqui completinho, tá bom? Se a gente precisar remover essa nossa migration, então a gente pode dar um yarn, type ORM migration, revert, e ele vai reverter sempre a última migration que a gente fez, né? Então, a gente tem aqui, ó, ele removeu a nossa tabela usuário e removeu também a nossa migration aqui, tá bom? Vou rodar novamente, porque a gente não precisa, né, dar um revert. E ele criou aqui pra gente certinho novamente, tá bom? Então, avançamos aqui mais um ponto
na nossa aplicação, né? Configuramos a migration e criamos a nossa migration. E agora a gente vai começar, então, criando a nossa entidade, tá? O TypeORM, se a gente quiser, ele mesmo cria aqui pra gente as nossas migrations. Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, um entity dirs. E a gente passaria aqui, por exemplo, database, src database não, src entity, vou deixar assim, né, como src entity, e aí a gente poderia dar um yarn typeorm entity create, -n e o nome da nossa entidade, né, e olha só que interessante, ele cria aqui pra gente já a estrutura, né. Essa é uma forma de otimizar o nosso trabalho, né? Ou a gente poderia vir aqui, criar uma pasta entity, model, ou como a gente quiser, e, né, criar a pasta e criar o nosso arquivo, tá bom? Vou deixar essa opção aqui também, porque... Só que aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Deixa eu remover aqui. E eu vou criar como entities, tá? Só para ficar mais bonitinha. E aí, agora sim, tá? Então, por enquanto, vamos deixar aqui sim e vamos entender o que tá acontecendo aqui, tá? Eu não gosto de deixar dessa forma, eu gosto de dar um export sem ser o default, porque eu acredito que VS Code, ele trabalha de uma forma melhor. Mas vamos entender, então, o que é uma entidade do nosso projeto, tá? Quando a gente fala de entidade, a gente pode referenciar uma entidade como sendo uma tabela, né? Então, no caso aqui, a gente está dizendo que a gente tem uma entidade usuário. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma tabela usuário. Então, lá, quando o ORM ele fizer, né, a conversão, vamos pensar o seguinte, a gente tem a nossa entidade, a gente tem o nosso ORM e a gente tem o nosso banco de dados. Então, o que o ORM ele vai ver? Dentro do nosso banco de dados tem uma tabela user, por exemplo, né? Users, que foi a tabela que a gente criou aqui. Deixa eu abrir aqui. Foi essa tabela que a gente criou aqui, tá? Então, quando o ORM, né, quando o banco de dados, ele tiver essa tabela users, o ORM ele vai ver aqui dentro do meu projeto, da minha aplicação, qual entidade que está apontando para esse meu banco de dados. Ou melhor, vamos fazer o inverso, né? Porque tudo vai partir da nossa aplicação. Então, quando a nossa aplicação tiver, por exemplo, uma requisição dentro dessa minha entidade user, o meu ORM ele vai ver, tá? Qual que é a minha entidade? É user? Qual que é a tabela que está sendo referenciada? A gente já vai ver como referencia. Ah, é a tabela users. Então, eu sei que tudo que tiver dentro dessa minha entidade vai ser referente à minha tabela users, tá bom? E agora, então, como que eu digo que essa minha classe de usuários, ela vai ser referência da minha tabela de users? Aqui, ele já preencheu pra gente com @entity, né? Então, aqui dentro, eu defino qual que vai ser o nome da minha tabela. Simples assim, tá? Só eu colocar aqui como users e ele já vai entender que essa minha entidade, ela tá referenciando a minha tabela de usuários, tá? Agora, a gente vai precisar fazer algumas alterações. Por quê? Se a gente for olhar aqui no nosso... Aqui no Getting Started, ele vai dizer pra gente também habilitar alguns pontos aqui dentro do nosso tsconfig. Então, como a gente está trabalhando com annotations, né, com os decorators, a gente precisa, dentro do tsconfig, habilitar tanto esse emit decorator metadata, quanto esse experimental decorator, tá? Então, é só vir aqui no tsconfig, provavelmente ele vai estar lá embaixo, e aqui, ó, é só eu dar um Ctrl/ no experimental decorators, e no emit decorator metadata e descomentar também. Se não tiver, se para você não for esse Ctrl/,
você pode vir aqui, deixa eu ver, esse em Edit, Toggle Line Comment, tá? E aí você vê qual que é o atalho que é utilizado, tá bom? Bom, então, outra coisa que a gente vai alterar aqui também. A gente vai alterar aqui uma propriedade que é o strict... initializer. Esse strict property initialization aqui, a gente vai descomentar e vai colocar ele como false. Por quê? Se a gente não coloca ele como false, ele fica dando erro aqui. Quando a gente começar a colocar os nossos atributos, porque ele vai dizer que os nossos atributos não foram inicializados. E a gente vai utilizar a inicialização de uma forma um pouco diferente, certo? Agora que a gente já tem aqui, já fizemos as configurações, a gente vai começar então a estrutura da nossa entidade. Deixa eu fechar esse e esse aqui. Vou deixar só a minha tabela. E aí, para ficar mais fácil, eu vou arrastar a criação da minha tabela aqui para o lado, só para a gente ver os campos que a gente precisa criar. Então, a gente vai ter aqui um ID, certo? E eu preciso definir que ele vai ser do tipo UID. Só que aqui eu não consigo, né? No TypeScript eu não consigo definir que ele é do tipo UID. Então, eu defino que ele é do tipo string, tá? Sem problema nenhum. Vai ter um name do tipo string também, lembrando que o varchar é um texto, né? Então, no TypeScript eu defino ele como uma string. O e-mail vai ser uma string também. O admin vai ser um boolean. Eu vou ter também um created at, que aqui no TypeScript eu defino ele como um date. E meu updated at eu também defino como um date, tá? E são esses campos aqui que a gente vai ter. ID, name, e-mail, admin, created at e updated at, tá? E agora aqui então eu preciso definir as colunas, né, desse meu banco de dados, dessa minha entidade. Porque eu referenciei que essa minha entidade user, ele é uma tabela, só que agora eu preciso definir que essas são as colunas da minha tabela. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui, deixa eu já colocar aqui, um primary column, o column, o date created, date column, update, date column, tá? Só para ficar mais fácil. Então, aqui eu defino que vai ser minha primary column, tá? Minha chave primária. Aqui eu defino só como @column, tá? @column. O admin também como @column. E o meu created eu defino como create date column. E o update como update date column, tá? Um ponto importante aqui, né? Dani, eu preciso passar alguma informação aqui dentro? Porque aqui em user você passou. Não, não precisa. A não ser que o seu atributo aqui esteja com um nome diferente. Por exemplo, se aqui eu tivesse com name user e lá na minha tabela fosse name, aí eu colocaria aqui como name, tá? Mas como é a mesma coisa, por padrão, ele já pega. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar esse meu ID para read only. Por quê? Eu só quero que esse meu ID seja leitura, tá? A inserção desse meu ID, a alteração, né, na verdade, desse valor, né, ele não vai poder ser feito por outra classe. Quem vai fazer a inserção desse ID vai ser a própria entidade. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou instalar uma biblioteca chamada UID, e ela tem as tipagens, então já vou instalar os types @uid-d. Pronto. Vou importar ela aqui. E olha só, aqui, se eu dou um Ctrl espaço, ele tem algumas Vs, né? Tem a V1, V2, V3, V4 e V5, que são as versões que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, a versão 1 são IDs que são gerados a partir de um tempo, né? De um determinado tempo e de um ID que geralmente é o endereço do Mac, né? O endereço da máquina. A versão 3 e 5, por exemplo, elas vão produzir um ID, né, que é gerado por algum hash, né, com, por exemplo, o nome e um namespace. E a versão 4 são números totalmente aleatórios, né, que é o que eu gosto de utilizar. Então, eu vou utilizar aqui V4.
E aí você utiliza da forma que você quiser, mas o V4, ele seria o mais indicado para esse caso, tá? Só que para eu não usar esse nome V4 aqui, eu vou sobrescrever esse nome e vou dizer que V4 eu vou chamar de UUID, tá? Então eu defino aqui V4 as UUID. Então aqui dentro desse meu user, eu vou criar um construtor e, antes de mais nada, né? O que é o construtor? Construtor geralmente é aquele carinha que a gente tem aqui quando a gente cria, por exemplo, um new user, né? O new, nome da classe. Então, toda vez que a gente usa esse new, a gente está instanciando, né? A gente está acessando esse nosso construtor, tá? Então, quando eu estiver dando new user, que é a criação de um novo usuário, eu quero que ele faça alguma operação aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um if. Então, eu quero verificar se esse meu ID, ele tá vindo preenchido, porque a gente vai ter dois momentos. Um que o ID ele tá preenchido e um que o ID não tá preenchido, né? Quando o ID não tiver preenchido, significa que é a criação de um novo usuário. Então, a gente precisa criar esse ID. Se o ID vier preenchido, é uma alteração, é uma remoção, né? Enfim, ou é uma busca também que a gente está fazendo. Então, eu vou verificar, né? Se o ID foi diferente, né? Se this.id. E por que eu coloco esse this.id? Quando a gente está acessando os atributos de uma classe, né? Para a gente acessar os atributos, a gente precisa acessar utilizando o .dis. Tanto é que se eu der aqui um ID contra o espaço, ele já dá um autocomplete aqui para mim, tá? Então, eu vou dizer, se for diferente, né? De this.id, ou seja, se o ID vier como nulo, undefined, vazio, eu vou criar um valor para esse meu this.id, que vai ser um UUID, tá? Esse meu V4 aqui. Então, toda vez que eu tiver um novo usuário, ele vai criar para mim esse UUID. Show de bola! A nossa entidade já está pronta, então a gente já pode vir aqui também, dar mais um check. E agora, então, para a gente prosseguir, a gente precisa entender o que é um repositório e como que a gente cria repositório na nossa aplicação. Então, vamos lá. Voltar aqui para o meu VS Code de novo, para a gente entender o que é um repositório, né? Vou colocar aqui esse exemplo. Então, a gente tem aqui a nossa entidade, né? A gente tem aqui... deixa eu colocar aqui como um TypeScript, por exemplo. A gente tem, então, a nossa entidade, o nosso user. A gente tem o nosso ORM, né? E a gente tem, então, o nosso banco de dados, tá? Quando a nossa aplicação receber uma requisição, né? Ele vai passar ali pelo controller e tudo mais. Digamos que a gente queira fazer uma inserção de um usuário, tá? O que acontece? Eu não consigo diretamente, né, pela minha entidade, acessar o meu banco de dados. Eu preciso ter uma camada que seja responsável por fazer todo o acesso ao meu banco de dados, né? Que faça realmente a ponte entre os meus dados, aqui a minha entidade, e o meu banco de dados, né? Eu preciso criar uma outra camada aqui no meio. E qual que é a camada que a gente utiliza aqui? São os repositórios, né? Os repositórios, né? Então, repositório é toda a camada que faz a comunicação entre a nossa entidade e o nosso banco de dados. É ele que vai fazer a busca, é ele que vai fazer a criação, é ele que vai fazer a remoção, ele que vai ser responsável por ter os métodos que vai fazer, né, essa manipulação, essa comunicação com o nosso banco de dados. Então, a gente tem a nossa entidade, a gente tem aqui, né, a referência da nossa tabela sendo criada. Agora, a gente precisa ter uma classe, né, um repositório que seja responsável por pegar a nossa entidade e, de fato, se comunicar com o nosso banco de dados, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma outra camada chamada repositories e eu vou definir aqui um users repositories.ts, tá? Se a gente for olhar aqui a documentação, deixa eu voltar aqui, repositórios, cadê? Aqui,
repository, entity manager e repository, né? Então existem algumas formas da gente trabalhar com repositório. A gente pode ter, por exemplo, um get repository pegando direto a nossa entidade, né? Isso daí geralmente a gente utiliza para não ter que diretamente criar uma classe repositório, mas a gente tem um repositório sendo criado, né? Ou a gente pode criar aqui, né, o que a gente chama de Customs Repositories, né? E o que são esses Customs Repositories? São aqueles repositórios que a gente consegue criar alguns métodos além do que o que a gente já tem, ou se a gente quer fazer alguma tratativa, né? Tudo isso a gente cria dentro desse Customs Repositories. E é o que a gente vai fazer no nosso caso. Então, eu vou criar aqui um class Users Repositories. E já vou dar aqui um export Users Repositories. E aí a gente vai importar algumas coisas de dentro do TypeORM. Eu vou começar importando o Entity Repository e também o próprio Repository, tá? Que a própria documentação mostra aqui pra gente. Então aqui eu vou definir que esse meu repositório, ele vai ser um repositório da minha entidade. E aí eu vou importar também a minha entidade user, que está dentro de .entities/user, tá? Então eu defino aqui qual que é o tipo. E aqui agora eu preciso estender essa minha classe repositório, tá? Por que eu vou estender essa minha classe repositório? Essa daqui, né, é uma classe padrão do próprio TypeORM que já tem, né, alguns métodos definidos. Então a gente tem o create, que é basicamente ele criar uma instância, né, da nossa entidade, aquele new lá que a gente viu. A gente tem o save, que é para de fato salvar no banco de dados. A gente tem aqui um preload, se a gente quer fazer algo, né, antes de ter ali a nossa informação, o remove, enfim, tem um monte aqui, o insert, update, delete, restore, count, e por aí vai, né, os finds. Tem muito método aqui que a gente já tem por padrão no próprio TypeORM, tá? Então, quando eu estender essa minha classe repository, e aí eu preciso definir qual que é o tipo, que é o tipo de usuário, tá? Quando eu estender essa minha classe repository, aqui dentro eu vou ter acesso a todos esses métodos que já tem aqui no meu repositório, né? Então, olha só que bacana, a gente consegue também ganhar alguns passos, né? Ter ali um trabalho um pouco menor, tá bom? Mas claro que a gente vai ter trabalho também, não vai achando que vai ser tudo fácil. Mas basicamente é isso que a gente precisa para ter aqui um repositório customizado com os métodos padrões que a gente tem aqui dentro da nossa classe, tá? E se você não sabe o que é o extends, ele é uma palavrinha, né? Vamos dizer assim, que permite com que a gente estenda métodos de outra classe, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma classe e a gente quer estender os métodos, né? A gente dá um extends e o nome da classe, né? E a gente também tem, por exemplo, interface que a gente implementa, né? Qual que é a diferença do implements e do extends? Quando eu tenho ali o extends, eu tenho que utilizar ali eu já tenho os métodos por padrão para eu utilizar. Quando eu tenho implements, eu preciso importar esses métodos da interface, mas aí eu manipulo, eu implemento da forma como eu quiser, tá bom? Então, só pra gente ficar aí a par de tudo. Bom, então agora que a gente criou o repositório, vamos criar o nosso service. Então, vou voltar aqui na minha aplicação pra gente criar o nosso service. E aí, como ninguém é de ferro e eu também não sou, aquela pausa pra gente tomar água e se espreguiçar na cadeira. Vamos entender, então, o que são os services de uma aplicação, né? E aí você pode entender como services, como use cases, regras de negócio, enfim. A nomenclatura que você quiser entender, tá? Mas o que são os services que a gente vai utilizar? Toda a nossa aplicação, a gente tem as nossas regras, né, ali da nossa aplicação, né? Vou até criar aqui, por exemplo, um readme só pra gente entender,
Então, a gente vai definir, então, que a gente vai ter aqui, né, o nosso NLW. Vou colocar assim, NLW valoriza. Deixa eu ver se ele vai ter aqui um vir, só pra gente ficar mais bonitinho. Então, vamos colocar aqui que a gente vai ter as nossas regras, né? Definir aqui como... Só pra ficar mais bonitinho. Então, vamos lá. A gente vai ter as nossas regras e aí a gente vai definir que uma regra que a gente vai ter é... e aqui, entenda que regra, eu não vou entrar em questão de regra de negócio, caso de uso, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, tá? Vamos pensar de uma forma bem macro para não confundir a nossa cabeça. A gente vai ter aqui o cadastro de usuário. Vou colocar assim dessa forma. Cadastro de usuário. E aqui, então, a gente vai ter aqui. Colocar não é permitido. Deixa eu fechar aqui. Se você quer saber aqui é Ctrl B, tá? Não é permitido cadastrar mais de um usuário com o mesmo e-mail, tá? Algo do tipo. Deixa eu ver se assim fica melhor. Acho que não vai, né? Acho que foi. Então, não é permitido cadastrar mais de um usuário com o mesmo e-mail, tá? A gente vai colocar essa regra na nossa aplicação. Por exemplo, uma outra regra que a gente pode aplicar. Não é permitido cadastrar usuário sem e-mail, tá? Outra regra da nossa aplicação. A gente vai ter, por exemplo, aqui o cadastro de tag, né? E a gente pode definir aqui que não é permitido cadastrar mais de uma tag com o mesmo nome, né? Tags duplicadas. E a gente vai definir também que não é permitido cadastrar tag sem nome. E uma outra, não é permitido o cadastro por usuários que não sejam administradores, né? E aí, por fim, a gente vai ter o cadastro de elogios. Então, não é permitido cadastrar um elogio, ou melhor, não é permitido um usuário cadastrar um elogio para si, né? Algo do tipo. Então, aqui a gente tem as nossas regras, né? Pode ser que a gente coloque mais alguma... uma coisa também que a gente pode colocar, né? Não é permitido cadastrar elogios para usuários inválidos, né? O usuário precisa estar autenticado na aplicação, tá? Então, aqui a gente tem as nossas regras, né? Como eu estava falando, pode ser que alguma regra a gente vá implementando durante o desenvolvimento, mas a gente tem aqui algumas regras. Por exemplo, no nosso cadastro de usuário, né? A gente está dizendo que não é permitido cadastrar mais de um usuário com o mesmo e-mail. Então, aonde que eu vou fazer essa validação? Aonde que eu vou verificar essa minha validação aqui, né? O que a gente tem até o momento? A gente tem aqui o nosso server, né? Até então não tá fazendo requisição nenhuma, mas a gente tem o nosso server, a gente tem o nosso arquivo de entidades, a gente tem o nosso arquivo de repositórios, né? E é tudo o que a gente tem. Mas vamos pensar aqui no fluxo, como que vai ser. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso usuário recebendo a requisição.
Então, a gente tem, vamos partir do nosso arquivo aqui, que a gente tem, por exemplo, é o arquivo de server, né? Então, a gente tem aqui o nosso usuário partindo do server, né? Então, digamos que a nossa aplicação vai receber uma requisição pelo server. Depois desse server, para onde que ele vai enviar essa informação? A gente vai ter aqui um bloco que a gente já vai ver, que vai receber essa nossa informação, tá? Que só vai receber. E depois que a gente recebeu essa informação, aonde que a gente vai processar essa nossa regra? Onde que a gente vai fazer as validações, vai verificar se o usuário está cadastrado, se o usuário, se esse e-mail ele já existe na nossa aplicação. Tudo isso a gente vai colocar no nosso service, né? Que é a nossa camada de serviço, a nossa camada responsável por fazer toda a validação, toda a verificação, fazer tudo o que a gente precisa antes que a nossa requisição seja enviada, por exemplo, para um banco de dados, né? Ou ali no momento que a gente precisa fazer alguma tratativa para retornar para o nosso cliente. Tudo isso, toda essa camada, a gente vai tratar na camada de service, tá? E aí, então, depois o nosso service, ele vai chamar o nosso repositories, né? E aí, vida que segue, depois banco de dados, tá? E aí, depois a gente tem todo o retorno também. Então, para a gente começar a criar essas nossas regras de negócio, as nossas regras aqui, a gente vai criar a nossa camada de service, tá? E por que eu disse que poderia ser service, use case, blá, blá. Nomenclatura em si, você vai ver que existem algumas nomenclaturas, mas o conceito, ele precisa ser único. Então, toda regra que eu tiver dentro da minha aplicação precisa estar numa camada isolada das demais, tá? A gente não vai entrar aqui, mas existe um conceito chamado código limpo, né? Que é a gente ter ali alguns pequenos conceitos. A gente tem ali um conceito de arquitetura limpa, né? Um carinha chamado Solid, que são alguns princípios, são 5 princípios, né? Depois também tem no canal da Rocket, se você quiser ouvir um pouco mais a fundo. Mas a gente começa, então, a divisão da nossa aplicação de uma forma melhor. A gente já começa a escrever o código de uma forma limpa, de uma forma que a gente consiga entender, tá bom? E o que eu vou utilizar aqui no meu service, né? Deixa eu remover aqui, renomear para services, para ficar mais correto, tá? Como a gente está seguindo aqui o plural, então fica melhor. Bom, como que eu vou utilizar aqui a nomenclatura, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, entities como user, os repositories como users repositories, tá? E a gente poderia criar aqui algo do tipo use services e colocar toda a nossa informação aqui dentro. Então, a gente teria criação de usuário, a gente teria listagem de usuário, a gente teria a deleção de usuário, por exemplo. Só que o nosso código, ele começa a ter responsabilidade demais, e o que não é ideal, o que não é correto. Então, qual que é a forma que eu prefiro utilizar, que eu tenho utilizado bastante? A gente precisa entender que toda classe, ela precisa existir por um motivo, né? Como alguns conceitos diz, né? A gente não pode ter ali várias responsabilidades dentro de uma mesma classe. Então, para a gente começar criando aqui o nosso cadastro de usuário, eu vou criar aqui um create user service.ts e tudo que for relacionado à criação de usuário, eu vou colocar aqui, tá? Somente o que for relacionado à criação de usuário. E aí aqui dentro eu crio um método execute e eu já gosto de criar como um async, porque provavelmente eu vou ter algo que vai ser do tipo que eu vou precisar ter ali trabalhar com promise, então eu já crio como assíncrono, tá? Então, tudo que a gente tiver aqui, por exemplo, cadastro de usuário vai ser um service, cadastro de tag uma outra service, cadastro de elogios um outro service, listagem vai ser um outro service, tá? Pra gente começar a ter ali as nossas classes com as divisões de responsabilidades dentro delas, tá? Não vou entrar muito a fundo nessa questão, porque senão é um assunto que vai aí um longo tempo. Então, aqui a gente precisa receber algumas informações. E aí, o que a gente vai precisar receber como informação, né? A gente vai precisar receber o nosso name,
o nosso e-mail e se ele é um administrador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu crio uma interface e aí eu posso utilizar como, por exemplo, request, né? Colocar aqui user request, tá? E o i, só para dizer que é uma interface, só para ficar mais fácil de eu entender. E aqui eu defino que ele vai ter um name, que ele vai ter um e-mail e que ele vai ter um admin, que vai ser do tipo boolean. Só que esse admin, ele vai ser opcional. Então eu coloco aqui como atributo opcional, tá bom? O ID, ele vai ser gerado aqui, tá? E o create e o update também vai ser gerado aqui. Então aqui, eu vou fazer aquela desestruturação que a gente aprendeu na aula anterior. User request. Com name, e-mail e o admin. Tá? E agora, então, a gente precisa fazer algumas tratativas dentro da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui é se o usuário ele já está cadastrado, né? Se já tem um usuário cadastrado com esse e-mail. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar utilizar esse repositório que a gente criou aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou criar um const users repository igual a new users repository, tá? E aqui eu vou criar um user array exists, vou dar um await, e aí eu vou verificar o seguinte, users repository, e aqui eu tenho alguns atributos, e eu quero pesquisar pelo e-mail se já existe esse meu usuário. Então eu dou um find one, tá? Porque eu só quero pesquisar um, abro e fecho parênteses e abro e fecho chaves, e aqui eu posso passar qual atributo que eu quero pesquisar, que no caso é o atributo de e-mail, tá? Se tiver algo preenchido aqui, então se já tiver um usuário, eu vou retornar um erro. Então eu vou lançar uma exceção, throw new error, como user array exists, né? O usuário já existe, tá? Depois a gente vai ver essa tratativa de erro, como que a gente consegue melhorar isso daqui, tá bom? Bom, se o usuário não existir, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar, na verdade, se o e-mail ele tá preenchido, né? Então, eu vou verificar aqui. Se diferente de e-mail, né? Se não tiver e-mail vindo, então eu vou lançar uma exceção e-mail incorrect, né? E-mail incorreto, tá bom? Se não, aí eu verifico se o usuário ele existe, tá? Se o usuário não existir, aí eu vou salvar esse meu usuário dentro da minha base de dados. Só que para eu salvar, eu preciso fazer dois processos. O primeiro é criar uma instância desse meu objeto, né? Como se ele estivesse ali dando um new. Então eu vou criar um const user com usersRepository.create. E aqui eu passo todos os atributos que eu quero inserir, que é o name, e-mail e admin, tá? E nesse momento ele não precisa ser assíncrono, tá bom? E aí, então, depois do meu objeto criado, eu dou um usersRepository.save, passando esse meu usuário que a gente acabou de criar aqui, tá? E por fim, eu dou um return user, pra gente recuperar depois mais pra frente. Basicamente é isso que a gente precisa no nosso service, tá? Então, verifica se o e-mail está preenchido, senão a gente lança aqui um e-mail incorrect. Verifico se o usuário ele já existe, se ele existir eu lanço uma exceção, né? Lanço um erro para a camada de cima, tá? Então, quando a gente diz de lançar uma exceção, a gente vai sempre lançar para a camada que tá chamando, né, essa classe aqui, tá? Se tiver tudo certo até aqui, crio a minha instância e salvo esse meu objeto no meu banco de dados, tá? E aqui a gente avançou mais um ponto e aí falta bem pouquinho para a gente finalizar essa parte. Agora o que a gente vai fazer é criar o nosso controller, tá bom? Então, vou criar aqui uma camada controllers, né? Que é o que a gente está criando. Vou criar aqui um create user controller.ts,
tá? E o que que é a camada de controller, né? Lembra quando eu estava explicando da camada de service, né? Entre a nossa requisição do server e a camada do service, que tinha uma camada que eu coloquei assim, entre parênteses? Essa é a camada do controller. Então, qual que vai ser aqui o formato, né? A gente vai ter o nosso server.ts, né? Que vai... Opa! O nosso server que vai receber a nossa requisição. Ele vai repassar para o controller, né? O controller vai chamar o service. E aí, o nosso service vai fazer todo o processo que ele tem que fazer, tá? Então, essa nossa camada de controller, ela vai funcionar como aquele nosso request response que a gente fez lá na aula passada, né? Na primeira aula, tá? Então, dentro do nosso controller, a gente vai ter acesso ao nosso request e ao nosso response. Porque com isso, a gente começa também a deixar as nossas classes com as responsabilidades corretas, né? Então, ele vai servir basicamente para pegar a nossa informação do server, né? Da nossa rota e repassar para o service, tá? Então, vou criar aqui um create user controller, export create user controller, e aqui eu gosto de definir como async handle, mas aí você pode definir da forma que você quiser. Vou importar o request e o response de dentro do Express, tá? E aqui eu defino que a gente vai receber um request do tipo request e um response do tipo response, porque diferente da aula anterior, que a gente conseguia ter tudo aqui, né, dentro do nosso server.ts, como eu tô chamando uma outra classe que não tá com acesso a essa minha variável, eu preciso definir quais são as tipagens, tá? Bom, então aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai precisar recuperar essas informações aqui, name, e-mail e admin, de dentro da nossa requisição, né? Então, aqui dentro do nosso Insomnia, a gente vai ter uma rota, por exemplo, de create user do tipo post, tá? E olha só, lembra que aqui estava nobody? A gente vai ter um JSON agora, onde a gente vai passar essas informações. Então, aqui a gente vai ter um name, aqui a gente vai ter um e-mail, e aqui a gente vai ter um admin, por exemplo, né? Ou pode não ter o admin. E aí a nossa aplicação vai precisar receber essas informações. E aí de onde que eu vou receber essas minhas informações? Eu vou receber de dentro do request.body, né? Que lembra que o body é tudo que vem aqui no parâmetro, tudo que a gente tem aqui no corpo da nossa requisição, tá? E aí aqui eu posso fazer uma desestruturação pegando o name, o e-mail e o admin, tá? Então, quando a gente fizer o processo, a gente vai pegar tudo que tiver aqui dentro e trazer aqui para dentro do nosso request body. E agora, então, vou chamar o meu user. Então, vou dar aqui um create user service igual a new create user service. Né? E ele já fez aqui o auto import. Se o teu não tiver com auto import, é só importar aqui manualmente, tá? E agora aqui, então, eu vou criar um const user igual ao create user service.execute, passando o name, e-mail e o admin que a gente está recebendo aqui do request body, tá? E por fim, então, depois que fizer todo esse processo, eu vou dar aqui um return response.json, retornando aqui essa informação que a gente está recuperando. Então, o nosso controller ele vai ser responsável por pegar a nossa requisição e só enviar para o nosso service, né? E aí ele fica assim de uma forma bem enxuta. É só isso que a gente precisa, tá? E agora sim, para a gente conseguir finalizar o nosso processo, eu vou criar aqui um arquivo de rotas para a gente não poluir esse nosso arquivo de server. E aqui dentro do meu arquivo de rotas eu vou importar o router de dentro do Express. Vou criar uma variável router para eu inicializar esse meu router, tá? Deixa eu já exportar essa minha variável. E aqui, então, eu vou criar todas as minhas rotas. No caso aqui, a primeira rota que eu vou criar é a rota do usuário. Então, eu coloco router.post, porque eu quero inserir um usuário na minha aplicação.
O meu recurso, né, o nome da minha rota vai ser users, tá? Aqui você pode colocar o nome que você quiser. E aí aqui, ao invés de eu passar o request e response como a gente já estava acostumada, né? O que eu vou passar aqui? Eu vou passar direto o meu controller. E aí eu posso fazer da seguinte forma. Na verdade, são duas formas, basicamente, que a gente pode fazer. Mas eu vou criar assim, ó. Create user controller igual a new. Deixa eu importar aqui. Import create user controller. From ponto barra controllers barra create user controller. E aqui eu chamo esse meu controller, tá? E aqui, ó, eu posso apagar tudo isso e dar um create user controller ponto handle. E aí, como automaticamente eu tenho aqui, né, esse meu handle recebendo exatamente o request e o response, que era o que eu teria aqui, né, no meu meio como request e response, eu posso colocar diretamente dessa forma, tá? Não preciso passar, por exemplo, aqui request response. Não, ele já consegue identificar que ele tem que repassar para esse meu controller o meu request e response, tá? E aí aqui no meu server, agora o que eu preciso fazer? Importar esse meu router de dentro desse meu routes, tá? E aí, aqui dentro do meu app, eu vou utilizar o seguinte. Eu vou utilizar um carinha que é o use, que ele funciona como um middleware, que a gente vai ver mais pra frente, mas por enquanto a gente vai utilizar ele para inserir as nossas rotas dentro do nosso Express, tá? Então, quando eu utilizo o App User Router, todas as minhas rotas agora elas farão parte do meu projeto, tá? A gente fez bastante coisa, né? Não descansamos até agora. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai rodar a nossa aplicação e vamos ver se deu algum erro, né? Bom, server is running, né? Então, vou colocar aqui o meu nome, colocar Dani, o e-mail dani.leão89@gmail.com. Vou definir aqui qual que é a minha rota, né? Base URL barra users. Vou definir que eu sou um administrador e eu vou dar um send. E olha só, ele deu aqui esse cannot read property name of undefined. E por que que ele deu isso, né? O que acontece? O Express, ele serve para trabalhar com diversos outros tipos e não somente com JSON, né? Aqui no caso a gente está enviando JSON para nossa requisição. Então a gente precisa falar para o Express que a gente quer trabalhar com JSON, a gente quer habilitar nossa aplicação para trabalhar com JSON. Para isso a gente vai utilizar antes das nossas rotas um app.use e aí eu vou passar um express.json, tá bom? Então agora se eu rodar um yarn dev de novo, eu dou um send. Cannot read property find one of undefined. Então vamos ver aqui. Provavelmente eu já imagino o que eu tenha feito de errado. Deixa eu ver aqui, find one. Cannot read property find one como undefined. Tá, deixa eu só ver se ele tá trazendo aqui o nosso console log e-mail. E-mail ele tá trazendo, então provavelmente ele não esteja conseguindo encontrar aqui a nossa entidade. Eu esqueci de passar aqui as nossas entidades para ele mapear. Então, vou colocar aqui que ele vai pegar, né? Aonde que ele vai procurar as minhas entidades, tá? E aqui eu quero que ele pegue dentro de src entities, tudo que for asterisco.ts, tá? Para ele conseguir mapear tudo que tiver aqui dentro de entities.
E agora eu vou salvar novamente, vou rodar. E ele deu erro novamente. Cannot read property find one of undefined. Vamos ver aqui. User. O que acontece aqui? Como a gente está utilizando, né? A gente está customizando esse nosso repositório, a gente não pode dar um new users repositories. A gente precisa falar que a gente quer utilizar um repositório customizado. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Pequeno detalhe que faltou aqui, mas sem problema. Dentro do type ORM, a gente vai precisar chamar esse get custom repository, tá? E ele vai ser responsável por instanciar esse nosso repositório. Então, eu dou aqui um get custom repository e aí eu passo esse meu users repositories para ele, tá? E agora sim, se a gente testar, ele salvou pra gente certinho, né? Com o nosso ID aqui, com o nosso nome, com o nosso e-mail, sem problema nenhum. Vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Vou dar um reload. A informação aqui também já está sendo salva, né? Como aqui a gente tem um boolean aqui, então se tiver true, ele vai ser 1, se tiver false, ele vai ser 0, tá bom? E a gente já está conseguindo salvar. Se eu tentar enviar aqui novamente, né? Ele vai dar aqui lançar uma exceção pra gente, né? Dizendo user already exists. E é o que a gente vai tratar na próxima aula, né? Mas já fica aí também como dica, se você quiser aí bater um pouquinho de cabeça, se você quiser descobrir como que pode resolver essa forma de lançar a exceção, vai ser super bacana também. Vou ficar muito feliz se você falar, Dani, eu consegui resolver sem precisar olhar na aula. E finalmente chegamos ao final aí do nosso segundo dia, né? Mais um dia e a gente, já posso colocar aqui que a gente finalizou o nosso controller, a gente finalizou também o nosso usuário. E antes da gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer amanhã, vamos dar uma relembrada em tudo que a gente aprendeu no dia de hoje, né? Olha só quanta coisa bacana a gente fez no nosso código. A gente aprendeu toda a estrutura de banco de dados, como que a gente pode utilizar, quais são os tipos, né, de utilização de banco de dados, ferramentas que a gente pode ter na nossa aplicação. Configuramos nossa primeira migration aqui, entendemos o conceito de migration também, né, que é ali o histórico das nossas tabelas, o histórico das nossas alterações no banco de dados. Criamos a nossa entidade que vai representar a nossa tabela no banco de dados, com as nossas chave primária aqui, né, que é o identificador do nosso dado dentro da nossa tabela, né? Criamos as nossas colunas aqui também. O nosso repositório, né? Entendendo um pouquinho o que é o conceito de repositório, como que ele funciona no ORM, tá? Fizemos também o nosso service, né? Entendemos o conceito de service aqui, escrevendo um pouquinho no nosso readme aqui, né? Tudo que a gente já fez. Então, vou até colocar aqui que a gente já fez esses 2 pontos, né? E por fim, né, fizemos as validações aqui também, lançamos a exceção que depois a gente vai entender como que a gente pode tratar isso daqui. E por fim, fizemos o nosso controller, né, que é a camada que recebe ali os dados da nossa requisição e envia então para o nosso user service, né? E olha quanta coisa show de bola a gente fez no dia de hoje. É muita coisa que a gente fez, muito conteúdo que a gente consumiu, conteúdo bacana, conteúdo que você vai poder ficar aí, né, matutando até a próxima aula, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso, pelo menos para mim, foi muito proveitoso e eu espero que para você também, né? E lembrando que se você tiver alguma dúvida, amanhã a gente vai estar também lá na Twitch para você poder tirar, mas você também pode acessar a comunidade, os nossos instrutores, o nosso time de comunidade, que como eu sempre falo, é um time fera, um time sensacional, tá lá disponível para poder te ajudar, eu também tô aí para poder te ajudar, os teus colegas também estão aí para poder te ajudar, né? E amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai andar mais um pouquinho na nossa aplicação, ainda criando os controllers, services que a gente precisa, né? A gente não vai entrar tanto a fundo ali no que é, porque a gente já viu na aula de hoje. Vamos aprender também como tratar, né, essa exceção que a gente lançou hoje, que ele deixou ali o nosso processo parado. A gente vai aprender como tratar e poder mostrar esse resultado para o usuário, né? E então, o que a gente vem agora? Vem o código. Deixa eu pegar aqui
qual que é o código de hoje. E o código de hoje é unidade, né? Por quê? Bom, unidade a gente sabe que é uma ação coletiva, né? Quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de união, significa um único objetivo. Mas isso não quer dizer que quando a gente fala, né, de unidade, eu tenho que ser igual a você e você tem que ser igual a mim. Não, pelo contrário, né? É o fato das nossas diferenças que faz com que a gente se una cada vez mais, né? Com que um pouco do meu conhecimento, um pouco do seu conhecimento, a gente pode ir agregando. E isso também é muito importante, né? Falando mais uma vez da comunidade. Se você tiver com alguma dificuldade, fala lá dentro da comunidade, fala, ó, pessoal, tô precisando de ajuda para estudos, Dani, eu tô precisando de ajuda também. Com certeza eu vou te ouvir, vou te ajudar. O nosso time de comunidade também tá aí totalmente disponível para te ajudar. E quando a gente tá ali em unidade, correndo pelo mesmo propósito, isso também nos fortalece, isso também faz com que a gente não desista dos nossos objetivos, né? A gente tá aí no final do segundo dia. O segundo dia hoje foi um pouco maçante, teve bastante conteúdo, mas se você tiver alguma dificuldade, lembra dessa palavrinha da unidade, lembra da comunidade, lembra que nós estamos no mesmo propósito, que é realmente ir para o próximo nível, é realmente evoluir tudo que a gente tem ali de conhecimento. Então, não se esqueça que nós precisamos estar cada vez mais juntos, né? Together, realmente, né? Porque com certeza, se você estiver em unidade, se você estiver ali com a comunidade, se você estiver fazendo, né, as aulas, com certeza você vai chegar no final dessas 5 aulas evoluindo cada vez mais, tá? E não se esqueça também de ficar atento e atenta aos anúncios, aos e-mails, atenta à comunidade. Se você ainda não estiver no Discord, por favor, vai lá, já faz a sua inscrição, já entra ali dentro da comunidade, que é muito importante. Deixa o seu feedback também aqui na plataforma pra gente saber se você tá gostando, se não tá gostando, o que a gente pode melhorar, porque o seu feedback é muito importante pra gente, tá bom? E amanhã a gente se vê na Twitch às 19 horas. Já anota aí as suas dúvidas que a gente tem, que você tem, que aí a gente vai fazer lá um bate-papo super bacana, tá bom? Por hoje é só. Estude mais um pouquinho aí, depois vá descansar e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã. Não se esqueça também que descansar é importante, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.